Outro dia estava a vasculhar o arquivo do programa de rádio em que tive durante alguns anos, que era o Lance no Escuro, em que depois a malta do À Pala de Bolos foi, e aquilo já foi há 6 anos. E foi mais ou menos na mesma altura, acho eu, em que tu começaste a escrever para o DN, acho eu. Acho que foi em Foi 2015, não exatamente, foi? foi nesse ano que comecei a escrever para o DN, precisamente. Isso também me faz pensar, eu às vezes penso, já tenho aqueles momentos em, pá, mas há quantos anos é que eu escrevo para o DN? Às vezes também faço essa pergunta a mim própria, e não é que eu me sinta ainda muito velha, eu sinto mais velha quando penso, há quantos anos é que estou em Lisboa? Pronto, já vai para lá mais de uma década, aí é que eu me sinto mesmo velha, mas não, no DN não sei, acho que estou ao tempo que sinto que estou. Uhum. Não sinto que estou há mais tempo, ou não, quer dizer, eu tenho, como sabes, uma vida tão acelerada que o tempo para mim é uma coisa um bocadinho. O tempo é abstrato, não é? Mas é ainda mais abstrato para mim. Portanto, se me dizem, eu já cheguei na altura em que fiz 31 anos, a minha reação foi: é 31? Eu já nem sei que idade é que tenho às vezes. Eu não, eu não sei explicar isto, mas eu às vezes não sei, não penso na minha idade. Não, os anos é uma coisa um bocadinho virtual. Mas isso, não teres, ou pelo menos não teres noção direta logo da tua idade, eu acho que isso pode ser bom, não é? Sim, sim. Quer dizer, não sei, às vezes é um bocadinho as pessoas podem, olha, esta tem a cabeça onde? Não sei, é um bocadinho constrangedor também. Não sei, eu levo um bocadinho a coisa naturalmente, mas tenho esses momentos, acho que pelo menos já me aconteceu 2 vezes em que eu não sei exatamente a idade que vou fazer. Não sei explicar Pronto. isto, mas é uma coisa que me Eu acho, acontece. eu acho que também, eu quando fiz 25 anos no ano passado, eu acho honestamente que não aconteceu, porque como já foi no pico do confinamento passado, é como se não tivesse acontecido. Portanto, eu continuo com 24 anos neste momento. Nesse aspecto, eu identifico-me com o que tu acabaste de dizer, mas é porque, pronto, passei os meus anos em casa e não foi muito giro. O mesmo aqui, também, Pois, também passei em casa. pois, Aliás, o exatamente. meu aniversário, agora por causa disso, foi o último grande evento. Não, ainda tive outro aniversário de uma amiga. Foram os dois últimos eventos antes de entrarmos em confinamento, justamente em fevereiro. Ela foi no início de março, portanto, fechámos a loja mesmo ali, a bater com o início do confinamento. E por isso este ano, quer dizer, houve um bocadinho essa ideia de, pois é chato passar em casa, e de facto foi. Eu tive um dia normal de trabalho, normal, não tão normal assim, porque também tive muito ao telefone, com os parabéns e tudo isso, mas não me custou assim tanto. Isto para dizer que não me custou, não achei que fosse assim uma coisa horrível. Ah, não, 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 também não, também não. Era só porque gostava de ter ido estar mais tempo fora de casa a apanhar a. Pessoas muito atenciosas no Facebook, aqueles parabéns, gostei tanto quando põem imagens e que sabem que eu gosto daquele filme, é tudo tão giro, gostei muito. Mas olha, já agora eu gostava de saber, porque eu acho que nunca me contaste isso, eu tenho curiosidade como é que tu chegaste ao DN. Porque lá está, quer dizer, és a pessoa mais nova entre a crítica dita tradicional de imprensa a surgir, uma espécie de lufada de ar fresco, na minha opinião, e eu gostava de saber como é que isso aconteceu. Ai, muito obrigada. Então é assim, não foi nada de extraordinário, foi aliás um método bastante comum, que é enviar e-mails para todos os jornais. Em alguns tive alguma dificuldade em obter o e-mail da pessoa, eu não vou aqui dizer nomes, mas que pessoas que diziam, não damos não posso dar esse e-mail, não sei o quê, e eu senti que a razão não era essa, até porque depois pedi o e-mail a outra pessoa para um certo jornal e arranjaram. Tudo bem, não obtive resposta, mas tenho o direito a enviar um e-mail. Portanto, enviei, foi isso, enviei para todos os jornais, para todos os meios. Na altura tinha acabado, bateu com esse tempo. Tinha acabado o estágio na Cinemateca. Eu tinha uma carta de recomendação do Luís Miguel Oliveira, porque ele tinha sido o meu, vá lá, orientador no estágio, na parte da programação.
E foi isso. Enviei um e-mail e a Ana Sousa Dias, na altura estava responsável por essa parte mais da cultura, e respondeu-me ao e-mail. Até foi bastante assertiva, foi assim uma coisa logo, poucos dias depois já estava na redação, só, eu não trabalhei nunca na redação, mas já estava na redação a reunir com as pessoas, com as editoras de cultura, e pronto, foi muito rápido, comecei logo, foi assim uma coisa muito, a adaptação foi muito boa, o João Lopes e o Rui Tendinha, Rui Pedro Tendinha foram logo muito receptivos, muito bons colegas, como têm sido até agora. Eu gosto muito de trabalhar com eles, acho que é uma sorte quando se pode dizer isso, porque eu vejo tantas pessoas que se queixam de clima mau no trabalho e maus colegas e pessoas que tentam lixar não sei quem. Pronto, eu não tenho nada desses problemas, damos muito bem e isso para mim tem sido ouro neste tempo todo. Sim, claro, e ainda por cima, tendo em conta que muito do que tu dizes de ouvir as pessoas que são lixadas no trabalho, muitas dessas histórias que eu ouço também até são na própria imprensa, portanto é ótimo dizeres que, pelo menos no caso das pessoas com quem trabalhas, que isso não acontece. Eu tinha aqui uma questão, porque eu lembro-me de há uns meses, quando a Cinemateca fez aquela iniciativa da sala de projeção, tu escreveste para lá um textinho em que falavas das matinés da Cinemateca e eu gostava de te perguntar, tendo em conta que andámos na mesma faculdade e acho que estas coisas já se podem conversar, já tens um certo estatuto, já podes falar destas coisas, gostava de saber se te baldaste alguma aula para ir a uma matiné da Cinemateca. Ui, há tantas! Ah, isso foi uma coisa que fiz com certa regra até. Havia cadeiras Sim, em específico valem para muitas isso. vezes, porque havia cadeiras, exatamente, que dava para estudar em casa. E não é que eu não gostasse dos professores, aliás, havia professores que eu não faltava nunca. O José Manuel Costa, que foi meu orientador de tese, de mestrado, não, nunca faltei às aulas dele. Havia alguns que eu gostava muito dos professores, mas as aulas eram um bocadinho inúteis. Quer dizer, eu não ia acrescentar nada por estar presente na sala de aula ou estudar em casa. E aí, quando não fazia diferença, hum, eu faltava, não só para ir à Cinemateca, também ia muito ao Monumental, porque era muito próximo, dava para ir a pé. Exatamente. Lembro-me particularmente ter ido ver um do Bellocchio sobre o ditador, Ah, o uh, Mussolini, o Vencer. o Mussolini. Como é que se chama? Qual é o título do filme? Agora não me recordo. É só vencer. Exatamente. E eu lembro-me desse filme de ir ver precisamente ao Monumental, que foi um dia, não sei porque é que me lembro, porque gostei bastante do filme também, mas porque, não sei, eu acho que nesse dia estava mesmo com aquele sentimento, bem, ai, não me apetece, fui caminhando e na altura até tinha o cartão da Medeia, e lá fui eu à ação e como essa fui a várias aliás a primeira vez que vi, eu só vi o Casablanca quando já estava cá em Lisboa. Fui a uma sessão da tarde, precisamente uma matinê na Cinemateca, mas fui várias vezes. Agora, quando eu passava os dias mesmo na Cinemateca, foi naquela altura da tese de mestrado, um, ou quando estava a fazer ou quando estava a acabar, em que tinha muito tempo livre, não estava com nenhum trabalho assim. Eu fiz já várias coisas, inclusive também estive ligada a livrarias, fiz um part-time na Bertrand, na altura, precisamente em que estava também a estagiar na Cinemateca, mas lá está, o tempo mistura-se todo na minha cabeça. Mas o que eu estou a Claro. dizer é que passei dias mesmo passava o dia literalmente inteiro na Cinemateca e gostava imenso de ir à tarde. Às vezes encontrava uma cara conhecida ou outra, era sempre bom falar, porque só falava com essa pessoa ou com essas pessoas nessa altura, portanto era já aquele momento. ah,
e eram sempre as mesmas pessoas. Eu também gosto muito do sentimento da solidão na Cinemateca. Eu gosto muito de estar sozinha ali, apesar de conhecer, obviamente, quem lá trabalha, mas quando estou sozinha, vou à sessão sozinha, estou por mim própria. Gosto muito, é um sentimento, e então nessas tardes, o Fitzcarraldo, que eu vi numa tarde em que saí da sala quase às 11, estava sozinha e soube-me tão bem. Pronto, sei lá, tenho várias memórias de filmes que vi à tarde, e não é a memória só do filme, é a memória da sensação de ver aquele filme e sair depois para aquela luz, ainda o dia está a meio e eu acabei de Exato. sair da sala. É assim uma sensação de eu pude interromper o meu dia. Eu não escrevo já no meu blog, mas há uns anos, em que já não ia há muito tempo a uma matiné, fiz um post precisamente no blog, em que referia esse facto de me poder ter furtado à rotina, ou estar a trabalhar àquela hora normal das 3h30. E não, eu estava numa sala de cinema e soube-me tão bem pensar que os outros estão todos a trabalhar neste momento e eu estou numa sala com pessoas acima dos 70 anos. Portanto, Exatamente. soube mesmo. Não, é uma coisa que me dá um gosto pessoal, não sei. Tenho muitas saudades das salas de aula, das salas de aula, credo, das salas de cinema. Não, isto foi porque começaste com a pergunta com a questão do livro. Sim. Não, mas só para fechar o tema das salas de aula, um professor que eu tive na FCSH, que eu não vou dizer o nome, e ele dizia: epá, se é para se baldarem às minhas aulas, ao menos que vão à Cinemateca. E eu não baldei às Ah, aulas dele, mas de outros professores fiz isso. Também bastante, e aqui confesso. E o Monumental, e falas do Monumental, e caramba, caramba, não foi assim há tanto tempo que ele ainda existia. é Mas, verdade. mas pronto, só eram outros tempos. Olha, por acaso, uma sessão que eu tenho uma grande memória, não só do filme, mas lá está toda a experiência, como estavas a dizer, de sair cá para fora e ainda ser meio da tarde. Olha, foi com o Deus Sabe Quanto Amei, do Minelli. Quando fui ver à Cinemateca. Cinemateca, Ah, acho que me baldei a uma aula de filosofia da comunicação, não tenho a certeza, mas pá, valeu a pena, sim, valeu mesmo a pena, e tudo nessa sessão é. Aliás, não consegui voltar a rever o filme por causa disso. o professor Adriano era ótimo, mas acho que fizeste muito bem faltar à Olha, aula. Mas olha como eu já não era o professor Adriano, Ah, era o ok. Luca Batista, que era um brasileiro. Sim, mas eu E também tive esse professor, o Luca. O Luca era porreirinho, eu gostava dele. É diz aquela desculpa. coisa de nós simpatizamos com os professores, não quer dizer que a disciplina que eles dão seja muito interessante. Às vezes é só Sim. mesmo por simpatia, e eu acho que nunca assim tive antipatia por nenhum professor, na Uhum. verdade. Ah, mas isso, obviamente, quer dizer, esse Minelli é só dos sim, sim, mais e tem de ser belos. visto. Tem de ser visto no cinema, no maior ecrã possível, e por causa disso, por causa dessa memória toda, ainda não o consegui voltar a rever de uma ponta à outra, porque não quero apagar toda essa experiência da minha memória. Mas só dizer que em relação ao Luca, ele, no meu ano, pá, muito pouca gente ia às aulas dele, porque ninguém gostava muito de ir às aulas dele, mas a geração a seguir, ou seja, a geração a seguir, o ano a seguir, eu fui assistir a uma aula de Filosofia da Comunicação. Eu já não estava naquele ano, já estava no segundo ano, e a sala, a meio do ano, estava cheia. E o homem estava a fazer imensas piadas e toda a gente a rir-se. E eu pensei, uau, as pessoas conseguem, de facto, de um momento para o outro, revitalizar a sua imagem. E tu estavas há bocado, referiste o Casablanca, que só ouviste quando estiveste cá em Lisboa. E eu gostava de perguntar qual é que é, assim, o filme que toda a gente já viu e que tu ainda não viste e que achas que é mesmo uma falha descomunal. Lost Highway, Ok, foi sim. esse. Eu fico muito envergonhada por dizer, ainda por cima, porque Mas adoro nunca viste? David Lynch. Quer dizer, Pois, não adoro mas tudo, mas gosto muito. sim. Mas Ahm, nunca viste por falta de tempo ou por falta de disponibilidade porque, mental? não, a disponibilidade mental depende de muitas coisas e ao mesmo tempo não depende de nada. Eu não é por aí, mas
Acho mesmo que é porque tem sempre alguma coisa, e tem-me acontecido muito nos últimos tempos, que é, há sempre alguma prioridade que me impede de ver determinado filme, ou então, quando poderia estar a ver esse filme, apetece-me ver outro, que tenho ali mais próximo e tive um contacto, alguma referência mais próxima, estou a ligar esse filme a uma determinada narrativa e então apetece-me ver aquele em particular. E então vou Uhum. guardando. Mas há uma coisa que eu gosto nisso de não ter visto. Não é, obviamente, só essa falha, tenho várias falhas imensas e se calhar mais graves. Acho que toda a gente as tem e acho que fazem parte e é bom. Porquê? Porque eu gosto também disto da espera. Um, eu gosto da ideia, eu gosto da ideia da espera, de estar a guardar-me para um filme, mesmo depois de fraude todas as expectativas, eu gosto desta ideia de ainda não vi, está imaculado para mim naquele pedestal e eu hei de ver naquele momento. Quer dizer, eu gosto desta ideia de não ter pressa de ver tudo. Eu já fui, por exemplo, mais disciplinada numa de agora vou ver todos os filmes de um realizador. Eu lembro-me, eu fiz isso com o Bergman, vi tudo assim de seguida. Uma Ui. coisa. E já fiz isso com alguns realizadores, não na totalidade, mas ver muitos de seguida. Mas depois comecei, também porque fiquei com menos tempo disponível, mas comecei a pensar, epá, até gosto deste caos de hoje vejo uma comédia, amanhã vejo um drama, um clássico muito conceituado, ou gosto muito de ver filmes esquecidos, os chamados filmes secundários. Adoro descobrir filmes secundários de grandes realizadores, é uma coisa que eu gosto, gosto de fazer. Quando já estão a falar demasiado de um, eu quero ver aquele que ninguém fala. Sim. É muito por aí. E ainda no outro dia, agora por falar nisto de filmes, os chamados filmes um bocado rafeiros, que não é bem um filme de rafeiras, este filme até tem algum culto, mas estava a dar no outro dia, na televisão, o Aberto até de Madrugada, do Rodrigues. Epá, eu deliro com aquele filme. A Salva é que está, é assim uma coisa fantástica. E sempre que eu já vi o filme, acho que 3 vezes, e sempre que ela entra em cena é um espetáculo em si. E toda aquela coisa das próteses na cara dos vampiros, toda aquela coisa muito suja, fake, opá, é tudo tão giro naquele filme, está tão bem escrito dentro daquela porcaria toda, é tão bom. Pronto, que é assim, é este tipo de, às vezes, de filmes que eu acho que não é o filme que a pessoa se lembra assim do nada, dizem um filme. Pronto, Sim. mas eu aprecio o chamado filme também de baixo orçamento, num certo sentido. Ah, Gosto muito desta ideia de conseguirem fazer, não digo muito, mas fazerem uma coisa interessante com poucos meios. Eu acho isso no cinema é uma das coisas que eu acho mais giras, porque às vezes são grandes orçamentos para filmes que depois o chamado pariu um rato, quer dizer. Sim, exatamente, exatamente. Sim, eu acho que dá, pelo menos eu também sinto isso, que se dá muito mais valor quando um filme contorna ali a ginástica toda orçamental e te consegue dar algo que de alguma forma te emociona ou te faz sentir alguma coisa do que um grande filme em termos de orçamento que, lá está, te deixa completamente indiferente e... Ou seja, que o dinheiro tem de ser muito bem gasto, é isso. Mas então, eu percebo isso que tu estavas a dizer, de não conseguir, desse caos, porque eu também sinto um pouco isso. Houve uma altura, eu acho que até foi na faculdade, em que eu vi muitos filmes do Woody Allen durante vários dias, e eu às tantas já estava farto, porque não por causa do Woody Allen, coitado, mas porque os filmes, como os genéricos são muito parecidos, como o encadeamento
obviamente as histórias, algumas seguem a mesma lógica, depois quando vês aquilo de seguida acaba por perder um pouco o Não, e é como impacto, se não é? estivéssemos a sonhar com o mesmo filme. Sim, Tudo é um filme. Todos os filmes juntos são um filme. sim, exatamente. Exatamente. Portanto, dirias que binge watching não é uma palavra que tu gostes muito, uma expressão que gostes muito. Depende. Também não sou puritana nessas coisas. Eu acho que depende um bocadinho do tempo, da disponibilidade. Por exemplo, pode-me apetecer simplesmente e bora lá e faz-se a maratona e pronto. Uh, eu acho que depende mesmo de ter tempo e disponibilidade, não sei se mental, mas disponibilidade de espírito. É mais por aí. Sim, sim, faz todo o sentido. E já agora, por falar em Beach Watch, e dessa palavra surgiu por causa das plataformas de streaming, e eu vou acompanhando o que tu vais escrevendo no DN, e pronto, nesta altura os críticos estão limitados ao que vai surgir nas plataformas ou à memória do cinema que se pode ir repescando por causa de alguma efeméride. E o que é que dá. Porque eu vou vendo o que vai saindo no streaming e muito raramente sai alguma coisa que de facto chama a atenção, É não é? Quer verdade. dizer, tivemos que é o filme do Eddie Murphy agora há pouco tempo, e eu gostava de saber se para ti, nesta altura, é mais interessante ir buscar as efemérides ou ver os novos filmes. As efemérides vêm precisamente dessa necessidade de também preencher as lacunas do momento, ou seja, se calhar valorizo mais. Eu sempre valorizei as efemérides, atenção, não é só de agora. Simplesmente Claro, acho claro. que, em termos de jornais, começaram a ter mais espaço para isso, dado que aquilo que vai surgindo não é muito de Sim, sim. novidades. E por isso há uma certa abertura para as efemérides. E eu tenho todo o gosto em fazer efemérides, porque, para já, sou muito curiosa. Eu gosto muito de saber histórias à volta dos filmes. É uma coisa que eu já agora valorizo imenso. Eu acho que é uma das qualidades maiores nas pessoas é terem curiosidade. Eu não estou a elogiar, não estou a dizer que eu sou curiosa, então sou uma pessoa como deve ser. Estou a dizer é que acho que é das coisas que eu acho que se está a perder um bocadinho é a curiosidade. As pessoas consomem, mas não querem saber nada à volta do filme, não querem saber o contexto desse filme. Eu gosto muito, eu costumo dizer que sou muito leitora de chamada as histórias cor-de-rosa à volta dos filmes, sei lá, dos anos 40, 50. Eu gosto de tudo isso, acho que isso também faz parte dos filmes. E às vezes não tenho tanta. Não sei se quero logo saber sobre os filmes de agora. Eu gosto quando o tempo já passou, já houve camadas e aquelas histórias ganharam uma determinada espessura em relação à mitologia do filme. E sim, eu gosto muito de fazer efemérides. Acho que é do mais interessante ir à cata de histórias, do que é que foram os sentimentos que tiveram naquela rodagem. Acho que é giro mergulhar na memória, dos filmes. Aliás, acho que é mesmo importante para as pessoas também se por exemplo, falámos aqui obviamente deve estar a pensar também no Silêncio dos Inocentes, que foi um das mais recentes efemérides que eu fiz, e é também importante porque eu acho que há muita gente que conhece o filme, mas não viu. Há Sim, muito isso, as exatamente. pessoas, eu sei, claro que sei, mas não viu. Portanto, é uma forma de chamar a atenção à pessoa para, olha, se calhar, porque é que não vês agora o filme? Agora que sabes isto, que tens mais este contexto, se calhar é giro, porque os filmes acabam também por fazer parte da cultura, não é? De aquelas frases que nós temos, o I'll be back, todo este tipo de frases que saem dos filmes fazem parte da cultura, portanto há uma Claro. ligação, um cordão umbilical da mitologia do cinema com o dia a dia das pessoas, com as expressões que usamos, tudo isso. Há umas que são recordadas não pelas melhores razões. Agora, referiste Claro, mas Schwarzenegger. até isso faz parte.
Sim, mas referiste Schwarzenegger e eu lembrei-me há pouco tempo, vi os dois filmes do Conan e o segundo tem ótimos diálogos. Um deles está a rapariga que é co-protagonista do filme a fazer um curativo para uma ferida do Conan e ele diz que aquilo não lhe dói. E ela, I suppose nothing hurts you. E ele diz só, only pain. E eu achei aquele momento espetacular. Ah, mas só dizer que eu não estava, Mas eu acho acho que muito isso é bem. ótimo para usar. Podes guardar na algibeira e para qualquer momento. Acho, tudo Exatamente. é digno. Lá está. Eu acho que mesmo lá está, os podres do cinema fazem parte de ou encaixam bem no nosso cotidiano, precisamente esta conversa que nós estamos a ter, o facto de teres evocado esse diálogo, eu acho que tudo isto dá para reciclar nas conversas cotidianas. Acho que tem sempre Exatamente. valor. Sim, sim. Não, e eu quando estava a falar das efemérides não era no sentido negativo, eu acho muito bem. E honestamente, porque lá está, como tu disseste, a maior parte das pessoas não se interessa muito pela memória do cinema ou ir até um pouco. Há pessoas para quem um filme de 2010 já é muito antigo e and so on, and Sim, so on. E portanto eu acho muito bem, acho muito meritório que um grande título de imprensa pegue nos filmes de mais ou menos antigos, entre aspas, e fale deles nas suas páginas. O que eu queria mais perceber é de facto esta estranha conjuntura em que estamos a viver, em que os filmes modernos não são assim tão interessantes ou mediaticamente apelativos. Percebes? É isso que me interessa perceber, porque não sei, quer dizer, não é? De repente estamos privados de estreias e o que chega mesmo às plataformas acaba por sim. não ser assim tão relevante. O que é que resta para o futuro, não é? Não, eu acho que, obviamente, mas isso já não é só de agora. Eu acho Sim. que há um decréscimo de qualidade no geral do cinema que se faz agora. Uh, Há um decréscimo até quase óbvio em relação ao que se fez, ao que se fazia, em termos de muita coisa, e em particular porque hoje a indústria, não só a americana, mas sobretudo a americana, está muito voltada para filmes tema e tem que ter tudo tema e tem que dizer, tem que ser, lá está, isto já foi muito falado, politicamente correto, toda esta tese agora que eu compreendo da inclusão, passar para o que é a fabricação dos filmes, ou seja, já me perguntaram sobre isso na altura em que foi anunciada aquela nova A medida dos Oscars, sim, sim, sim. medida que vai ser aplicada daqui a um ano, ou que é, mas que na prática já está a ter eco, Segunda sobre a notícia, questão da inclusão. 2024. Exato. Quando me perguntaram sobre isso, eu lembro-me que pronto, ligaram-me da Antena 1 e acho que esperavam que a minha opinião fosse, até por eu ser crítica mulher, que, que fosse exaltar a medida e dizer acho muito bem, temos todas direito e todos direitos de estar representados. Eu não, desculpem, eu não advogo isso, não acho que seja por aí. Não tem que haver uma lei para isso, porque senão os filmes vão deixar de ser aquilo que os seus criadores querem que seja e vão cada vez mais afunilar-se para medidas burocráticas. Um filme vai ser uma burocracia a partir daqui. Quer dizer, eu dei um exemplo na altura, não, nessa entrevista, mas nem sequer essa parte foi para o ar, mas uh, já tive a oportunidade de escrever isso também no DN, agora no final do ano. Mas a questão aqui é, então o Hitchcock só escolhia praticamente para protagonistas loiras, e temos o Spike Lee que faz o seu cinema com afro-americanos. Quer dizer, então agora é horrível o cinema do Hitchcock porque tem só protagonistas loiras. Que horror! Vamos riscar já. Não, quer dizer, estamos a falar de um aspecto que é identitário do cinema dele, é uma marca do cinema dele.
a loira. E o Spike Lee, pronto, tem o seu cinema que eu estou a falar, lá está, em termos daquilo que no geral é considerado dois cineastas de valor. Eu Sim, acredito que sim, haja sim. muita gente que não gosta do Spike Lee. Eu sou admiradora de Spike Lee, mas não sou Também. admiradora porque ele tem um tema. Eu gosto é porque ele sabe tratar bem aquele tema. E ele é um Exatamente. dos grandes realizadores dentro da representação dos afro-americanos no cinema. Agora, eu acho que estar a querer que o Hitchcock filmasse afro-americanos porque tem que misturar pessoas no elenco, ou também acho que foi feita também já a crítica ao próprio Woody Allen, que não tem negros nos filmes. Por amor de Deus, cada qual faz o cinema que é da sua autoria, se não deixamos de ter Claro. cineastas, eu não digo autores, mas cineastas com uma visão. Mas eu Vamos sinto, passar a sabes ter que. cineastas que vão responder a vão olhar para uma série de regras e vão dizer check, check, já, que é o que, de certa maneira, o Malcolm and Marie, coitado do filme, é formalmente muito bonito e tal, mas quer dizer, tu estás a ouvir a conversa deles e é check, pronto, já falámos disto. Qual é a questão fraturante da sociedade americana? Mais esta, check. Quer dizer, não, a mim Mas eu faz-me acho, confusão sentir que os filmes estão moldados pelo seu tema, sim, que não sim. conseguem respirar naquele espartilho de tema, 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 temos que falar de. Agora, eu não estou a dizer que esses filmes são necessariamente maus à partida, estou a dizer é que os temas podem lá estar, mas não se sentir esses temas como espartilho para o filme. Agora, Exatamente. quando é assim, quer dizer, Isso é como, por exemplo, quer dizer, eu acho que a própria história do cinema responde a essa pergunta, porque quando tens um realizador como o Stanley Kramer, que fazia filmes de tema, alguns deles hoje em dia são uma valente chatice. Por exemplo, e há uns que ficaram extremamente datados, como o Guess Who's Coming to Dinner, que supostamente é um filme com uma causa muito boa, e tem, mas a linguagem hoje em dia, aquilo é muito paternalista, e o problema é que como é a única coisa interessante no filme é aquela, e obviamente o Spencer Tracy, a Catherine Hepburn e o Sidney Poitier, mas como nenhum deles está no auge da sua forma, e o próprio filme também, como filme, não é a melhor coisa que existe, não é? Quer dizer, sobrevive o tema e mesmo assim o tema se não. formos falar do Poitier, que eu gosto imenso do Sidney Poitier, acho que há vários outros filmes que se pode pegar uh, dentro de chamar para o tema Sim, do racismo na sociedade. Ele fez muito, ele é um estandarte disso, ele fez, ele foi, lá está, e ele foi muito atacado, agora por causa disso, por ser um ator negro elegante, que era sim, uma coisa que era um insulto, porque estás a jogar o jogo dos brancos, ou sim. havia um bocadinho esse estigma em relação a ele, e ele viveu muito com isso. O que lá está, estamos sempre a falar de não se saber já viver sem por exemplo, eu até me custa um bocadinho às vezes ter que escrever o ator afro-americano. Para mim, quer dizer, que lá É um saber se é ator. Sim. afro-americano ou branco ou tudo. Mas pronto, tudo bem, em termos de texto, para a pessoa perceber, tem que se sinalizar, tem que se dizer. Tive agora recentemente uma entrevista com o Forrest Whitaker e ter que escrever lá o ator afro-americano. Pronto, obviamente que a mim não. Eu percebo que o leitor às vezes possa não saber quem é e convém dizer porque tem esse peso. Mas hoje parece que não conseguimos estar sempre a falar disto, dos afro-americanos, das mulheres. Eu própria, quando escrevo e tenho opiniões como a que já exprimi aqui, não é? Uh, e precisamente começámos por esta questão. Eu tenho às vezes medo de ser mal entendida. Então, ó, uma mulher, olha, um bocadinho como o Sidney Poitier, que era visto como Uhum. um negro privilegiado pelos outros negros. Então és uma mulher e não estás não defendes sempre que há alguma coisa feminista. Eu defendo os filmes feministas que são bons filmes feministas. Eu não defendo um filme feminista só porque é feminista. Uh,
Agora, Sim, sim, sim. recentemente, o Moxie, quer dizer, este filme que estreou há uma Sim, semana sim, ou sim. duas, que Eu escrevi li o só uma teu texto, resenha sim. pequenina no DN, por acaso, foi só uma coisinha pequena, mas é um filme que tem, a dada altura, e é um momento até inicial, que me irritou profundamente, que é quando ela, na sala de aula, uma rapariga negra, aqui tenho que dizer, porque vai fazer sentido com o que eu vou dizer agora, ela perguntou-lhe, então o Great Gatsby, fala lá do livro, o professor pergunta-lhe qualquer coisa deste género. E ela disse, mais importante do que falar do livro, tenho outra questão para colocar. Por que estamos a falar de um livro escrito sobre um gajo rico branco, escrito por um gajo branco? E é este o argumento. E o mal da fita, por acaso é o filho do Schwarzenegger, nem sabia, o ator que faz o rapaz parvalhão da escola, está atrás dela e diz: então, mas se o livro é estudado e tudo isso, se calhar tem algum valor, não? Diz assim, uma coisa que é suposto nós concordarmos com ela, mas Sim. concordamos com o parvalhão. Quer Sim. dizer, ainda não se percebeu que o diálogo sobre estas questões todas não começa com devia ter pintado a cara de negro para ser um autor negro, porque não pode, foi que és branco, não pode escrever. Quer dizer, não sei, está-se Não, a eu, estragar a mentalidade desculpa. das pessoas completamente com simplismos dos mais rasteiros e estas reavaliações que agora se fazem, tudo. Eu, enfim, Não, eu, por é uma exemplo, questão que me irrita profundamente. Eu sei, eu tinha dito que não íamos falar, mas acabámos de falar dela, acho que era um bocado inevitável. Mas eu, por exemplo, eu perceberia as polémicas, por exemplo, se fosse um filme que saísse agora, um filme de agora, e tivesse alguém com blackface ou o que fosse, e perceberia a polémica. Mas estou à espera do dia em que alguém vá descobrir que o cantor de jazz tem blackface e fica ofendido com isso. Sim, sim. Bem, mas pronto, era numa época onde isso, pronto, infelizmente era permitido e o filme lá está. Quer dizer, quem quiser vai ver, quem quiser não vai ver. Claro. E parece-me, lá está, é pegar nos. Quer dizer, o caso do E Tudo o Vento Levou nem é um caso, porque desde sempre que se falava disso, não Sim, era. sim. Mas é sempre pegar nestes filmes mais populares, nem que toda a gente os tenha visto, porque a maior parte das pessoas não os viu, e fazer uma celeuma à volta disso. E estava-me a lembrar, quando estavas a falar desse caso que eu também li no teu textinho do DN, e tu falaste há bocado do Spike Lee, e eu há pouco tempo vi o Malcolm X, que nunca tinha visto. E ele faz uma coisa no Malcolm X que, se eu acho que se fosse um realizador tipo a Amy Poehler a fazer, aproveitaria para tornar aquilo uma coisa, para orientar o espectador como faz nessa cena. Há um momento no filme, muito curto, em que tu percebes que o Malcolm X não tem as melhores, não é muito progressista em relação às mulheres, em que ele está a falar da sua mulher e Sim, diz que ela está confinada a estar em casa, etc. Mas é um pormenor que é assim, é dito assim. E porquê? Porque o Spike Lee, ele em vez de fazer uma condenação do Malcolm X por isso, não, exatamente. faz Tinha que exatamente fazer a aquilo. personagem higiênica, não, não E é por aí. exatamente. Porque para ele aquilo é uma coisa normal. E como o filme está na visão dele, é tratado como um pormenor normalíssimo. E o espectador depois é que, não é, até é que sabe, não é preciso estar o filme a dizer: olha, isto é errado, isto é errado. Exato, exato. Mas isso agora é o pão nosso de cada dia. É o filme apontar a setinha, ou um espectador que já viu, lá está, o bastante ou o razoável para compreender certas coisas, perceberá que há alguns filmes que estão sempre. Eu sinto muito aquilo que estava-te a dizer do check, um certinho, que ouve-se falar qualquer coisa, ok, já fez o certinho neste tema, já pode avançar. Agora é o próximo, next. Pronto, quer dizer, é uma coisa que eu não compreendo, que me faz alguma confusão. Uh, e que são temas na ordem do dia, que seja a questão
afro-americanos, seja o feminismo, que eu sou, obviamente, todo o lado dessas pessoas, sempre, em qualquer Claro. situação, mas não concordo com a forma simplista como se quer imprimir isto socialmente, e quando se diz socialmente é através dos filmes. O feminismo hoje em dia está tornado, num certo sentido, num ódio aos homens. O feminismo já não é pela igualdade, é pelo ódio aos homens. E isso, para mim, quer dizer, faz-me imensa confusão. Faz-me Exato. faz-me imensa Exatamente. confusão, porque não, para mim isso não é o feminismo. O feminismo não é ah, os homens são maus, é tudo assim, Sim. são todos Sim, é como horríveis. aquela. Exatamente. É como aquela história da poetisa, da Amanda Goldman, que também iam traduzir o poema dela, já não sei, para alemão ou lá o que foi, e como a tradutora era branca, uma ativista fez logo, não, tem de ser uma tradutora negra, e falou. Sim, sim. Mas Enfim, depois é um há disparate. cenas, por exemplo, agora por causa disso, lembras-te logo do Soul também, da questão do Soul. Eu aí Sim, no Soul já fico mais do género. Não, obviamente não acho que se justifique toda esta onda, mas ao mesmo tempo penso, mas que descuido de um raio foi este? Quer dizer, uma Exatamente. personagem que, obviamente, há uma forma de colocar um swing na voz, qualquer coisa que é muito, que é necessária à personagem, que obviamente um Exatamente. ator branco não consegue, portanto. A não Não, ser e que o seja filme muito tem talentoso essa. nas imitações. Mas mesmo Um, assim, eu acho que é daquelas coisas que exato, mesmo há assim qualquer não. coisa que é natural neles e que, quer dizer, a Disney devia ter percebido isso Sim. Sim, eles que logo, são nem tão. percebi, foi um descuido daqueles mesmo. What? Exatamente. Sim, não, e porque o filme tinha essa própria intenção, não é? Ou seja, estava tudo Exatamente, orientado para que exatamente. isso fosse respeitado. E nesse caso, acho que toda a polémica que houve, acho que faz o seu sentido também. Mudando um bocadinho de assunto, queria saber, apesar de todas estas coisas infelizmente menos interessantes que povoam o nosso cinema atual, queria saber se há algum filme que vá estrear, esperemos, em 2021, pelo qual tu estejas particularmente expectante. In love. Uh, que esteja expectante ou algum que eu já tenha visto. Há um que Pode ser as duas coisas. Ou seja, um filme que tu viste e gostaste e outro que ainda não viste, mas que estás expectante, sim. não estou a lembrar-me de nenhum que esteja expectante e que não tenha visto. Só se for o Cry Macho, mas eu acho que não vai ser este ano. Eu acho que o pois. filme deve ser para o ano seguinte. Sim, o do Wes Anderson, o French Dispatch. Hum, Estou expectante e ainda não vi. Portanto, Ok. esse já está dito. O outro, gosto muito, estou expectante que as salas abram, precisamente porque ia estrear nessa semana o Undine, do Petzold. É o que é assim o filme que eu estou mais, que eu quero que as pessoas vejam, porque acho que o Petzold consegue sempre abordar a Alemanha de formas diferentes e com uma. Eu acho que as personagens dele uh, dançam no ecrã, no espaço de um quarto, no espaço da cidade. Acho que é um filme que, por algumas pessoas, se calhar, não vai ser tão compreendido, vai ser. Não sei, acho que é daqueles filmes que vai dividir um bocadinho, uhum. mas é um dos que eu gosto muito, Pet Soul. Mas também gosto. Há um filme que até agora está muito na berra por causa dos Oscars, o Minari, também é muito bonito. Também gostei bastante desse filme. Supõe-se que vai chegar às salas agora. Agora, eu digo agora, quando as salas abrirem, em princípio poderá ser das primeiras estreias. É um filme que me fez muito lembrar um do Renoir, Semente de Ódio, que foi precisamente o filme o único filme pelo qual o Renoir teve uma nomeação
para o Oscar de melhor realizador. Enfim, é um dado paralelo, mas Sim. que é curioso, não deixa de ser curioso. É um filme muito bonito, não sei se queres que. Eu não sou muito de dar sinopses dos filmes, estou só a dar uma Não, não, indicação, não, não. mas uh, Sinopse vão ver à net. Mas, sim, pronto. O Minari uma família não coreana era que preciso, mas nos pronto. anos 80 que tenta um, assentar raízes, lá está, no Arkansas e tem tudo a ver com a questão da terra fértil, e o próprio filme do Renoir é também sobre isso, de lavrar a terra e aquela terra ter que dar, ser no fundo a esperança deles viverem ali. Eu gosto muito dessa ideia e acho que o filme é muito. Escrevi agora uma resenhazinha sobre ele, agora por causa dos Oscars, e para mim é um filme do reino da delicadeza. Acho mesmo que é por aí. Não tem nada a ver, as pessoas devem pensar muito, no último ano foi o Parasitas, agora é este. Não tem nada a ver com o Parasitas, é outra coisa. Mas sim, o cinema coreano está a ascender, e não é só por esta coisa do hype dos Oscars e tudo isso. Acho que mesmo na qualidade geral é um cinema que se está a afirmar, sim. Exatamente, sim. É das cinematografias. Sim, o Hong Sang-soo, que foi aqui um convidado Muito anterior era muito difícil. fã. E tu eu sei que és, ele não era tanto. Mas sim, o cinema sul-coreano está a bombar já há algum tempo e tem muita coisa interessante. Mas sim, também tenho curiosidade de ver esses dois filmes. Esperemos que se as salas abrirem em abril. Não sei por esta altura como é que isso vai estar, mas espero que sim. E acho que podemos terminar com uma pergunta um bocado clichê, mas gostava de saber a tua opinião sobre isto. Estamos aqui a falar na incerteza de saber se estes filmes vão estrear ou não. E no futuro, o que é que achas, na tua opinião, e não preciso de grandes teorias, eu queria só saber mesmo a tua opinião sincera sobre o que é que vai acontecer às salas tradicionais? O que é que depois desta pandemia vai subsistir e qual é que será o espaço dos filmes mais pequenos e dos filmes maiores? Enfim, só a tua opinião sobre o futuro das salas de cinema, muito resumidamente. É uma questão complicada, porque, assim, quando foi a primeira vez que voltámos às salas, ficou mais do que provado que o que as pessoas queriam era qualquer coisa diferente, que lhes dessem não a pastilha de sempre, dito assim parece, mas qualquer coisa fresca. E eu acho que o Nimas conseguiu, sem dúvida, essa frescura, coisas completamente diferentes, fora da caixa, e para colmatar, porque lá está, obviamente que tem que ver também com o facto de serem pessoas que gostam realmente de cinema e que vão às salas para ver cinema, não para comer pipocas, porque tem tudo a ver com isto. E, e depois tens os espectadores que dependem só dos chamados blockbusters, dos super-heróis e tudo isso. Eu não sei, não, eu sou pessimista por natureza, mas também tenho ali uma pontinha de otimismo que me faz acreditar que as pessoas também vão estar com uma certa necessidade. Eu, pelo menos, não sei, eu acho que só consigo avaliar por mim, porque sinto necessidade de facto de ir a uma sala de cinema. Estou já cansada de ver cinema em casa. Obviamente que as pessoas se habituam demasiado a estar em casa e a este conforto da Netflix, de, de ser só carregar no botãozinho e lá está. Mas eu acho que tudo vai depender da dinâmica das salas, de conseguirem uma programação de alguma forma variada. Aqui eu também estou a pensar nas salas comerciais, não nestas mais pequenas. Mas as salas, por exemplo, eu sinto que a sala do El Corte Inglês
De antes tinha mais variedade, era uma lógica de programação que havia ali, de terem cinema independente também, não só o cinema, o dito cinema mais comercial. E depois tens a nós que às vezes não. A nós está mesmo com muita falta de estratégia. Eu espero que eles corrijam isso, porque de vez em quando têm filmes muito bons que não têm a divulgação que merecem ou a forma ou a estratégia de comunicação que é necessária para aquele filme. E eu isso faz-me confusão porque é mesmo ver aquele filme vai morrer naquele cartaz, Exatamente. ninguém vai ver. Eu acho que agora que o importante vai passar um bocadinho, lá está, também por essa confluência entre aquilo que é a comunicação dos filmes e, e as estratégias de sala. Não sei se estou a pensar, ai, já ninguém quer ir ao cinema. Quer dizer, ok, que há um ano que estamos nisto, mas será que é um ano que vai deixar, que vai tirar das pessoas a memória de ir a uma sala de cinema, o gosto? Há o efeito, não estou a falar só da saudade e de tudo isso de ir ao cinema, mas há qualquer coisa que eu acho que persiste. Não acredito que de repente as pessoas não queiram mais ir a uma sala de cinema, nem que seja por essa vontade de se voltarem a sentar em frente a um ecrã gigante, por muito grande que seja o ecrã de casa, quer dizer, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de experiência, e eu acho que não vale a pena estar a falar disso, acho que toda a gente sabe que é muito diferente. A dimensão, o envolvimento numa sala de cinema é diferente daquele que se tem em casa. A não ser que a pessoa esteja mesmo a borrifar para o cinema, mas isso, quer dizer, até as pessoas os que são grandes apreciadores de super-heróis, hum, não sei, concordarão certamente que não é a mesma coisa ver em casa e ver no grande ecrã, portanto. Sim, e a longo prazo nem sequer se sabe se investir 200 milhões num filme, se o streaming consegue pagar isso ou não. De volta Exato. ou ter algum Apesar lucro de de tudo, volta. conseguiram, foram eles que deram o orçamento ao Scorsese, portanto, Eu tenho algumas reservas por causa de. Pronto, a Netflix está em alta e tem os investidores todos a porem lá dinheiro, mas ao mesmo tempo tem uma dívida brutal que vai sendo atenuada pelo facto de ter esses investidores. Portanto, não sei se a longo prazo isso será um método sim, sim. bom. Mas eu acho que também tem muito a ver com os hábitos, não é? Quer dizer, se antes da pandemia, infelizmente, em Portugal já não se ia muito ao cinema, apesar de ter havido, acho que, uma ligeira melhoria nos últimos meses, antes da pandemia. Mas, por exemplo, na China, quando agora regressaram aos cinemas, já tiveram um filme que acho que foi o mais visto sempre. E em França também, como há um hábito muito grande de ir ao cinema, a coisa pode ser talvez melhorada, mas cá não sei também. É esperar Sim, para ver, de facto. mas lá está, porque que mesmo na altura em que houve esta coisa do abre e fecha das salas, acho que foi na China ou no Japão, se calhar estou a confundir. No Japão, acho que fizeram muito regressar clássicos às salas que as pessoas iam ver aqueles filmes. Quando eu Sim. digo clássicos, não sei se não eram todos clássicos, mas ou eram filmes muito populares, muito amados, mas eram quase sempre clássicos. E, portanto, isso é ter alguma visão estratégica, é perceber que aquilo que vai puxar as pessoas, lá está, há uma certa, e isso é que eu espero que mude, que é acharem que as pessoas já não querem saber de cinema antigo. Há muito esta ideia, só querem tudo que é moderno. Moderno é que é bom. Que é uma lógica que está muito nos meios de comunicação, por trás de qualquer meio de comunicação, na televisão também. Passam muito esta ideia de que as pessoas não querem, por exemplo, que não querem que se fale de cinema na televisão, querem ver os filmes. Eu não vou dizer quem é que me disse isto, mas há esta lógica de não, as pessoas não querem ouvir falar de cinema, querem é ver os filmes. Quer dizer, eu não acho que seja assim, mas as pessoas também veem
ou se interessam por aquilo que têm à disposição. Se não está à disposição, vem o Big Brother. Quer Sim, dizer, sim, exatamente, sim, sim. Acho que as pessoas cada vez mais precisam do filtro e não tendo o filtro, depois esta a coisa maior da parte come que educação, desaparece. da educação também se faz pelos média, a educação das pessoas, a educação cultural do que é que vale a pena, ou de um certo pensamento, não só do cinema, de tudo ligado às artes, o interesse das pessoas passa também pela forma como essas coisas são comunicadas e estar sempre a insistir no que é popularucho. Uma coisa é o popular, outra coisa é o popularucho, e insistir nisso há diferenças entre o popular e o popularucho, e eu acho que isso é importante, estabelecer essa diferença. Não, e espero que, e de facto acho que trazer os filmes populares, e viu-se por acaso no Nimas que o Leopardo teve não sei quantas sessões e que ele estava sempre a esgotar. E Tu há bocado estavas a falar do Casablanca, espero que façam isso porque eu nunca vi o Casablanca numa sala de cinema, portanto se calhar aproveitaria nessa altura. pensei que ias dizer que nunca tinhas visto Casa Blanca e eu também. Não, vi várias vezes e acho que até a última já foi no ano passado, mas nunca o vi no cinema, é daqueles filmes que infelizmente nunca tive essa oportunidade, mas se acontecer, se apanhar, obviamente que sim. Olha Inês, obrigado, foi muito fixe.